Deus. Vamos dar início hoje à carta 1 Timóteo. Amém? E depois, sequência, 2 Timóteo. Ou seja, são 10 capítulos. E hoje eu vou iniciar a introdução, porque só a introdução é bem grande. Amém, amados? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esse dia, por esse momento, por Ele nos usar, não é verdade? Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. E confesso, irmãos, que esse estudo foi bem puxado, graças a Deus por isso. Porque, como o pastor Eto comentou comigo outra hora, alguns dias atrás, ele falou que a carta de 1 e 2 Timóteo ajudou muito ele, de fato. Eu já tinha lido algumas vezes essa carta, mas com essa profundidade, eu confesso que foi a primeira vez. E se todos os pastores que pregam o verdadeiro evangelho lessem essas duas cartas, eu garanto para todos que a igreja, não a maioria, mas grandes que estão perdidas, não estariam perdidas. Não estariam. Porque aqui realmente é um manual de como o pastor e a liderança conduz o culto e como a membresia também ajuda a liderança. Se seguirmos isso daqui, a igreja sempre vai evoluir. A igreja sempre vai pregar o verdadeiro evangelho e não vai fazer igual foi feito em Gálatas. Não é? Porque se você ler essa carta, o pastor vai pregar, vai viajar, vai tirar férias, quando voltar a igreja vai estar igual. Porque seguiu o verdadeiro evangelho. Não seguiu o pastor. O pastor a liderança é levada pelo sopro do Espírito Santo, pela santa palavra. Então quando o pastor se ausentar, a igreja tem que manter o que está sendo pregado, porque está sendo pregado o quê? O verdadeiro evangelho. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e eterno Pai, o Senhor é grande, é justo, é poderoso. Estamos aqui hoje para adorar o Teu santo nome. Pai, nós vamos hoje aqui entrar, meu Pai, na primeira carta a Timóteo. Então abra nossa mente, o nosso coração para receber a Tua santa palavra. Que não seja nada de mim, meu Pai, seja tudo do Senhor. No nome santo, santo, santo do Senhor Jesus Cristo, todos digam amém. Introdução de 1 Timóteo. Autoria e data. Eu vou estar lendo, amados, porque é bastante coisa. A autoria da carta de 1 Timóteo, ela é dada ao Paulo, ao apóstolo Paulo. E a data é no ano 63, mais ou menos, depois de Cristo. Então, depois de 63 anos após a morte de Cristo, foi escrita a carta a Timóteo. Então, nós vamos saber aqui nessa carta sobre um pouco do apóstolo Paulo, Timóteo, amém, amados? De como era a vivência do povo ali daquela época, para onde a carta foi escrita, para quem foi escrita, qual o objetivo da carta. Ou seja, saber quem escreveu, para quem escreveu, onde foi escrita, qual a situação, os motivos, qual a relevância para os dias de hoje. E tudo isso nos ajuda a entender o conteúdo dessa carta. Ah, mas a Bíblia, então, para a gente entender a Bíblia, nós temos que ser teólogos? De maneira nenhuma. A Bíblia, ela fala conosco através do Espírito Santo, mas tem assuntos que nós precisamos estudar. Tem assuntos que se você não estudar, se nós não estudarmos, acontece o que está acontecendo por aí. Um grande engano e os falsos mestres, que todas as cartas que nós vemos lendo, tem lá. O que tem bastante, falando sobre bastante o quê? Sobre o falso ensino. Eles contorcem a verdadeira palavra de Deus para benefício próprio. E aqui nós vamos ver de novo, mais uma vez, o que eles estavam fazendo lá em Éfeso. Então tudo isso vai ajudar a entender o conteúdo da carta. E essa carta é endereçada a quem? Ao jovem pastor. Quem é esse jovem pastor? Timóteo, amados. Ela é uma carta pastoral, assim como Tito e 2 Timóteo. 1 e 2 Timóteo e Tito é uma carta pastoral. Trata-se de um manual divino que orienta a prática pastoral da membresia diante dos embates da vida ministerial. Esta carta ela vai abranger bastante coisa, mas muita coisa. Qual é a finalidade da carta de 1 Timóteo? Olha só, preste bem atenção.
Como um pastor, a liderança deve conduzir o rebanho de Cristo que lhe foi atribuído. Como o pastor e a liderança deve conduzir o rebanho de Cristo que lhe foi atribuído. Entendeu? Que lhe foi atribuído. Ou seja, o rebanho, Deus dá o rebanho para a gente tocar o rebanho, e quando chegar no céu, Jesus Cristo vai pegar o rebanho de volta, vamos dizer assim. Então, essa é uma das finalidades. Como o pastor e liderança deve se postar diante da igreja. Como lidar com a sedução dos falsos mestres e suas doutrinas. Vamos aprender isso aqui também. Os falsos mestres, com a sedução de Satanás que está neles, eles seduzem as ovelhas. Nós vamos lidar aqui, nós vamos saber como lidar com os falsos mestres e a sua sedução e as suas doutrinas. Como instruir o rebanho acerca do relacionamento com as autoridades constituídas. Olha só. Como instruir o rebanho acerca do relacionamento com as autoridades constituídas. Como enfrentar os falsos mestres. Às vezes nós não sabemos, não é verdade? Como enfrentar? É chamar ele, né, para briga lá fora? Às vezes dá vontade, mas isso não resolve. Não resolve. Aqui nós vamos aprender como nós vamos lidar. Nós já viemos aprendendo, mas nós vamos reforçar mais ainda nessa carta. Como tratar as diferentes pessoas do rebanho. Como tratar os que têm menos dinheiro, o que tem mais dinheiro, o que tem mais ou menos dinheiro. Quem é dali, quem é daquela. Essa carta vai ensinar-nos a tratar cada um conforme tem que ser. Porque quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala, olha, você vai ter que falar com os velhos dessa maneira, vai ter que falar com as viúvas dessa maneira, vai ter que falar com as casadas dessa maneira, vai ter que falar com os maridos dessa maneira, vai ter que falar com os presbíteros, bispos e pastores dessa maneira. Nós vamos aprender também qual é a diferenciação de pastor, bispo e presbítero. Aprender tudo isso aqui nessa carta. Ou reaprender ou voltar à memória. Como deve ser o relacionamento com a liderança da igreja. Como exortar os ricos, como exortar os ricos e pobres da igreja. Qual é o lugar da oração da vida da igreja? Como a igreja deve eleger seus líderes espirituais? Olha só, como a igreja deve eleger os seus líderes espirituais? Uma coisa que, infelizmente, eu vi há um tempo atrás, a eleição de alguns líderes que nem eram para estar dentro da igreja, se fosse ver, e foi levado à liderança. Deu um verdadeiro caos, porque não sabe, não conhece a palavra, não sabe o que é o beabá do evangelho e coloca na liderança da igreja. Amados, é ruína. Com certeza é complicado. Eu sei porque eu vivenciei isso daí, eu vi isso aí de perto. Quais os critérios que devem ser observados para quê? Para se eleger um líder espiritual da igreja. Quais os critérios tem que ter? É qualquer um? É de qualquer maneira? Começou ontem, você não conhece, já coloca para pregar? Começou ontem, você não conhece, já coloca para estar louvando, para fazer a obra da igreja, para estar fazendo a obra social da igreja? Não. Então nós vamos ver como é que Paulo ensina Timóteo a fazer isso. Como a igreja deve enfrentar a demandada assistência social dos necessitados, combater falsas doutrinas e suas características, amados. Esses e outros temas são levados pelo apóstolo Paulo e abordados de forma normativa, ou seja, regras e preceitos. Então isso aqui é o básico da carta. Isso aqui nós vamos ver desde do primeiro capítulo de 1 Timóteo até o último capítulo, da 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ver tudo isso aqui. Então é bastante coisa. Está tudo aqui dentro. Como foi dito agora há pouco, é uma carta pastoral. Por que tem esse título de carta pastoral? Porque ela é uma carta direcionada, como foi dito, à liderança da igreja, aos pastores da igreja. Porque Paulo, ele coloca assim, olha, ele fala assim fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Paulo já está dizendo que ele é um apóstolo de Cristo, do mandato de Deus,
nosso Salvador e de Cristo Jesus Cristo a nossa esperança. Amém? Nota, é uma carta pastoral que no decorrer da mesma veremos que serve para a igreja de Cristo como um todo. Essa carta pastoral, amados, para nível de conhecimento da igreja, ela foi dada por Thomas de Aquino no ano de 1200. Depois de Cristo. Ela se diferencia entre outras cartas. Exemplo, a carta aos Romanos é uma carta de doutrina ideológica. A carta de 1 Coríntios é uma carta exortativa. A carta para Éfeso é uma carta de doutrinas da igreja. E assim vai. Eu não vou entrar em detalhes porque são muitas coisas. Só por exemplo. Mas 3 cartas específicas só para a memorização da igreja. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito é uma carta pastoral. Ela é também uma carta de um pastor experiente para um pastor que está começando o seu ministério. Se a gente parar para analisar a situação de Timóteo, ele estava indo agora para Éfeso, uma igreja grande e complicada, para enfrentar várias coisas. Enfrentar falsos profetas e enfrentar a membresia da igreja, porque às vezes nós temos que enfrentar a membresia da igreja. Tem igrejas que são complicadas e Éfeso era uma dessas. Então você para pensar a cabeça desse moço, que ele era um jovem pastor. E nós vamos entender como que ele lidou com isso, como Paulo escreveu a ele isso. Apóstolo Paulo, vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo. Nós vimos aqui em alguns estudos atrás, em algumas cartas, que o apóstolo Paulo estava preso na sua primeira prisão. Ele estava preso numa casa e ali ele tinha uma certa liberdade de pregar o evangelho. Depois que ele saiu desta casa, amados, ele vai fazer a sua 4ª viagem missionária. Então, ele deixa Timóteo em Éfeso, na capital da Ásia Menor, e ali que é a grande plataforma de plantação de igrejas. E deixa Tito também na ilha de Creta, para colocar a igreja em ordem. E nesse tempo, olha só, que Roma o que acontece em Roma? Nesse tempo que Roma é colocada em chamas pelo imperador Nero. Que ano que foi? No ano de 64, 14 de julho de 64, certo? Aonde que Paulo ele é acusado como liderar. Obrigado pela água, irmão. Obrigado por liderar. Ele é acusado ao liderar esta revolução. Como nós sabemos, não foi. Amém? Não foi. Mas ele é acusado por Nero, por louco Nero. E apesar da máquina do Império Romano, caça Paulo, prende como um malfeitor, um bandido, um transgressor da lei e um rebelde. Então Roma cega o apóstolo Paulo como um malfeitor, um rebelde, ou seja, um bandido. Por quê? Simplesmente porque ele estava pregando o quê? Um verdadeiro evangelho. Ele não entrou no esquema, ele só pregou o verdadeiro evangelho. E por pregar o verdadeiro evangelho, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Enquanto Roma estava em chamas, Nero, vestido de roupa de teatro, tocando o seu instrumento no alto, vendo a cidade em chamas e a sua loucura desvanecida. Eu confesso para os irmãos, se você não leu um pouco de Nero, é só dar uma lidinha. Eu falo, pesquisa e dá uma lidinha de quem foi Nero. Aí nós vamos entender um pouco mais desse louco, o homem que matou a própria mãe. Chegou ao cúmulo de matar a própria mãe. Louco. E o único bairro da cidade de Roma que não pegou fogo, adivinha qual que era, onde que os crentes estavam. Então, foi um grande álibi, né, para prender e ia correr atrás dos cristãos e pegar eles, prendê-los e colocar eles para diversão dos romanos, aonde? Nas arenas, para brigar e morrer pelas bocas dos leões.
e sendo tacado fogo, que nessa época eles pegavam o cristão, tacava fogo, colocava no poste para iluminar a sua passagem. Ah, não tem luz? Então taca fogo no cristão aí que agora tem luz. Isso eram as coisas básicas que Nero pedia para fazer, simplesmente porque você e eu nós confessávamos, porque eles confessavam que Jesus Cristo é o Salvador. Hoje, qualquer coisa, não estou falando aqui, não vou generalizar, mas qualquer coisa para muitos, as pessoas já dizem, não, eu não sou tão cristão assim. Não, não sou, não, eu sou cristão só ali na frente do pastor Wellington, só na frente da membresia da igreja, só na frente da minha esposa, só na frente da minha mãe, mas lá onde que os olhos do carnais dos homens não estão vendo, não é não, mas a pessoa esquece sempre que o olho que tudo vê está de olho nela, não é? Então aqui os cristãos eles não negavam a Cristo e nós também não devemos negar a Cristo de forma nenhuma. Eu sou cristão, você é cristão até morrer. Se você quiser me matar pelo cristianismo, que fique à vontade, porque o meu lugar, o seu lugar é na eternidade com Cristo. Então se for para levar a minha vida e eu já preguei o verdadeiro evangelho, que seja. Não podemos ter medo de pregar o verdadeiro evangelho, como Paulo não teve medo, como Timóteo não teve medo, como muitos outros não teve medo de pregar o verdadeiro evangelho. Não temos o medo de pregar a verdadeira palavra do Senhor. Nunca, jamais. Depois de caçado, o que acontece com Paulo? Paulo ele é encarcerado em uma masmorra, em um porão. E é nesse porão, nessa masmorra que fica em Roma. Como é o nome dessa masmorra, Masmorra Mamertina. Está lá até hoje. Hoje os católicos construíram uma igreja em cima, mas ela está lá para ser visitada até hoje. E lá em Roma. Então Paulo ele vai preso, fica sozinho no porão. E é neste porão, nessa prisão, o que acontece lá? Que ele escreve essa carta a Timóteo. Preso, num lugar escuro, cheio de bicho, cheio de rato. Ali que ele pede e ele escreve a carta para Timóteo. Para ele ler o que Timóteo que estava em Éfeso. Um lugar sombrio e cruel, aonde que ele esperava a condenação. Nós temos que entender que na primeira prisão ele não esperava a condenação, aqui ele já sabia que ele ia ser condenado. Então Paulo, mesmo nessa situação, à beira da morte, que ele falou assim, não, traga para mim a pena que eu vou escrever. Eu preciso mandar uma carta para o meu filho Timóteo, que ele chamava Timóteo de filho. Seu filho adotivo. Eu preciso escrever essa carta a Timóteo para que ele está em Éfeso, para ele colocar aquela igreja no lugar, porque ele tem uma grande missão de colocar aquela igreja no eixo. Então, nesta prisão, Paulo faz isso. Com doenças. Dali, dessa prisão, Paulo ia sair morto. Se não saísse morto, ia sair com tuberculose ou qualquer outro tipo de doença. Porque a única luz que tinha era a luz que vinha de cima. Só isso, era uma sala escura, úmida. Já imaginou? Você preso, sabendo que vai ser morto. Não, eu vou ser morto, tá? Então eu vou entrar em pânico, eu vou entrar em depressão. Não, ele falou assim, não, já que eu vou ser morto pelo evangelho, então traga para mim aqui, ó, que eu vou escrever. Ele não desanimou na prisão. Ele podia desanimar, já que eu vou morrer mesmo, então acabou para mim. Ou podia ter se matado dentro da prisão, na verdade. Muitos acontecem, vai ser preso, ele se mata. Não sabe que lá dentro da prisão Deus pode curar, pode transformar, pode restaurar a vida da pessoa. Não é verdade? Acontece isso, amado. Dentro da prisão, lá Deus, às vezes a pessoa viveu na marginalidade a vida toda, vai preso, e lá dentro da prisão Deus converte, ele sai e vira um grande homem de Deus. Eu já vi isso. Então Paulo ele podia ter feito várias coisas, mas não, assim, eu quero escrever, eu quero continuar trabalhando para o Senhor aqui dentro da igreja. E lá ele escreve assim, em 2 Timóteo 4,6, ele diz assim, olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o meu tempo na minha partida está próximo. Ele já sabia, que ele já estava sendo o quê? Sendo oferecido por aspersão. Ele já sabia que o sacrifício, ele já estava ciente que ele ia morrer. Ele já sabia, não, daqui eu não vou sair vivo, daqui eu vou sair para ser morto, vou me matar. E nessa prisão não tinha liberdade que ele tinha na primeira, como foi dito. Seguindo aqui. E ele não podia ter uma morte simples. Ele sendo um cidadão romano,
ele tinha que ter nenhuma morte, olha só, nenhuma morte por crucificação ele podia ter. Porque a morte por crucificação era considerada uma morte que era só para os plebeus. Ele tinha que ter uma morte por decapitação. Significando o quê? Que Jesus Cristo morreu como? Crucificado. Eu vou falar para os irmãos aqui a diferença da crucificação e a diferença da decapitação. Crucificação é uma morte lenta e humilhante. Começando com flagelos. E então colocam no madeiro de braços abertos, as suas mãos são o quê? Pregadas. E os pés também. Demora quanto tempo para morrer? Rapidinho, né? Horas e horas para morrer. Então isso para os cidadãos romanos não podia. A decapitação foi legalmente utilizada na Europa como pena de morte. E nem sempre com caráter político, muitas vezes por causas religiosas. Em algumas culturas, como Roma e Grécia Antiga, a decapitação era considerada a forma mais honrosa de morte. Costumeiramente, a pena de morte por decapitação era reservada geralmente para reis, nobres, líderes e rebeldes. Vocês entenderam a diferença? Por ser cidadão romano, ele era digno de decapitação. Põe a cabeça na guilhotina, ou na faca, ou no machado, corta a cabeça fora, uma morte rápida. Agora a crucificação não. Como Nosso Senhor foi crucificado? Como um homem indigente. Não é verdade? A crucificação era assim. Agora, quem era um cidadão, deram mais valor para o cidadão romano do que para o nosso próprio Salvador. Os irmãos estão compreendendo? Isso aqui é tudo a introdução, amados, que tem que ser falado para nós entrar propriamente dito da próxima vez, no primeiro capítulo. Agora vamos falar um pouquinho de Paulo. Só um breve resumo de Paulo, agora vamos falar um breve resumo de Timóteo. Quem foi Timóteo na Bíblia? Amado, Timóteo era um jovem pregador e missionário da igreja primitiva. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens e aprendeu muito com ele. Então veja só, Timóteo era um jovem pregador. Certo, Hélio? Um jovem pregador. Coisa rara de se ver. Nada contra, mas a maioria dos jovens, que eu acho bonito também, a maioria dos jovens quer saber do quê? De louvar. Não é verdade? É difícil ver um jovem pregador que prega o verdadeiro evangelho. Não um pregador que imita um falso pregador, que faz vozes, né, no culto, do piruleta, que faz aquelas vozes que irrita demais, não é verdade? Criancinhas pequenininhas, já imitando, berrando, gritando, se esbelando, que não sabe nem o que está fazendo, que é simplesmente uma cópia do que ele está vendo. Mas ele não sabe o que ele está fazendo. Imitação, não. É um jovem pastor que prega. O verdadeiro evangelho é fato raríssimo. É ouro. É diamante. Que tem que ser lapidado. A diamante tem que ser lapidado. Amém? Porque se nós pararmos para observar, só tem uns cabecinha branca que pregam o verdadeiro evangelho. Sim ou não? Só tem uns cabecinha branca. Ou que está acima de 40, que não é o meu caso. Não é verdade? Não é. Só tem 45. Amém, amados? Então, essas pessoas, esses jovens pregadores hoje é raríssimo. Então, os que têm, graças a Deus temos um aqui, temos que ajudar. Nós ensinamos ele e ele nos ensina. Nós aprendemos bastante também. Então, era um jovem pregador e missionário. Na igreja primitiva, é diferente dos missionários que hoje falam. Hoje eu vi muito isso, ainda vejo, eu sou um missionário. Missionário de quê? Missionário que é missionário vai lá na Amazônia pregar lá para índio. Missionário que é missionário vai lá na boca pregar lá. Missionário que é missionário vai lá pregar para os países da África ou países pobres. Esses são missionários. Agora, missionário que prega aqui na Prepara Sempre em Cristo, você prega acolá, igreja, isso não é missionário. Isso é malemar, um pregador itinerante que às vezes vai até na igreja para pregar bagunça. No máximo isso. Isso não é missionário. As pessoas gostam de se intitular. Eu sou missionário, ou eu sou apóstolo, você viu Cristo? Não, então você não é apóstolo. Já começa por aí. Não é verdade? Então, esse missionário, Timóteo era um pregador missionário da igreja primitiva. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens e aprendeu muito com quem? Com Paulo. Só aprendeu muito com Paulo. Só com Paulo, só.
Timóteo era filho de uma senhora judia convertida ao cristianismo, chamada Eunice. Uma senhora judia convertida ao cristianismo, que tinha o nome de Eunice. E o seu pai era um homem grego. Então Timóteo era meio judeu e meio grego, olha só. Sua mãe e sua avó, tem uma avó também chamada Lloyd, ou seja, já era da terceira geração de cristão. A avó, a mãe e agora ele. E seu pai não era crente, amado. Seu pai era um grego. Não fala-se muito do pai dele, mas dá a entender que, sendo grego, ele não cultuava a Cristo. Cultuava quem? Os deuses gregos. Dá a entender isso. Eu estou falando aqui, estou conjecturando. Não sei se isso é fato, se é verdade, porque a Bíblia não fala. É onde a Bíblia não fala, eu não dou ouvido, nem nós podemos dar ouvido. Ou seja, sua avó Lloyd era exemplos de fé verdadeira. E desde sua infância, ele aprendeu as Escrituras. Desde jovem, Timóteo cria no Evangelho, porque teve uma boa reputação. Desde criança, a importância dos adultos a ensinar a criança no verdadeiro Evangelho. A avó, a mãe, e o filho seguiu. E Paulo viu isso. Porque Paulo viu que ele existia um coração realmente em Timóteo, um coração cristão. Não tinha brincadeira. Realmente era um menino, um jovem de Deus. O apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo conheceu o Timóteo? O apóstolo Paulo conheceu Timóteo na cidade de Listra e decidiu levá-lo em sua próxima viagem. Timóteo era meio judeu, como foi dito, e ele não era circuncidado. Isso é uma grande discussão, né? Então, para evitar escândalos aos judeus, Paulo foi aqui, foi lá e circuncidou Timóteo. Isso para muitos não tem a ver, para outros tem a ver, porque por que circuncidar se os cristãos não são circuncidados? É simples para mim, só para não ter problema com os judeus, porque era um problema a menos. Para você pregar na sinagoga, mas ele não pode entrar aqui porque não é circuncidado. Não, ele é. Então agora ele pode. É só para quebrar esse paradigma aí, entrar nas sinagogas e pregar, entrar no lugar e pregar. É simplesmente por isso, que Paulo não tinha problema com isso. Então vamos circuncidar ele, para um problema a menos que ele tinha. Já tinha muitos problemas, então esse aqui vai ser um a menos. Então a gente circuncisa ele e pronto. Era só para isso. Esse é o meu entender. Muitos falam que não é isso, falam que é aquilo, bom, aí vai de cada um. Eu penso assim. Timóteo se tornou um companheiro frequente de Paulo em suas viagens. Timóteo visitou igrejas em vários lugares, ensinando, encorajando e trazendo notícias. Paulo confiava em Timóteo e o recomendava às igrejas, porque ele era fiel e responsável. Timóteo era fiel e responsável, apesar de ser jovem. Quem aqui já foi jovem? Vai lá, volta um pouquinho na sua juventude. Não para quem nasceu em berço evangélico que já está ali, mas quem se converteu um pouco mais velho? A gente era responsável? Talvez para trabalhar, para ajudar a mãe, às vezes alguns eram. Trazia o dinheiro em casa, ajudava a mãe, ajudava o pai, mas fora isso, irmão, era um bando de miolo mole. Então, um jovem, apesar de ser jovem, Paulo falou assim, olha, tem um jovem, Paulo podia pegar qualquer um que estava ali mais velho, mais experiente, mais isso, mais aquilo, mas o que ele pegou? Ele pegou um jovem para levar a palavra aonde? Numa igreja, em Éfeso. Nós vamos entender como era essa igreja. Já pararam para pensar? As mesmas coisas que o pastor Herato falou assim, meu filho, vai pregar naquela igreja que tem ali em tal cidade, que ali está bem complicado. Aí eu, não vou não. Timóteo disse, não, eu vou. Eu vou. Que autoridade que Deus deu a eles, na verdade. Que autoridade que Deus deu. Que visão. Que jovem especial. Não é verdade, amados? Que jovem especial. E a visão que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, não é esse jovem aqui, é esse homem aqui que eu quero que ele leve. Mas apesar dele ser jovem, amados, ele teve bastante barreira. Porque a nossa mente é mais fácil você escutar conselho de mais velho do que conselho de mais novo. É mais fácil você escutar conselho de um pastor mais veterano do que um pastor mais novo. É ou não é? É simples assim.
Você escuta muito mais conselho dos seus pais do que o seu irmão mais novo. Às vezes o seu irmão mais novo está mais situado na situação do que os seus pais. Mas a nossa cabeça humana é mais simples a assimilar isso. Não, ele é mais velho, tem mais experiência. Não é bem assim que funciona. Eu conheço bastante pessoa idosa que tem um juízo de velho, de jovem. Né? Então, cada um Deus prepara cada um para cada qual. Timóteo se tornou como um filho para Paulo. E Timóteo enfrentou vários desafios em seu ministério. Mas é importante dizer que Timóteo, ele recebeu de Deus, recebeu do Espírito Santo o quê? O dom da liderança e o dom do ensino. Então Timóteo, ele não é de qualquer maneira, então ele recebeu o dom da liderança e o dom do ensino. Primordial para pastorear uma igreja. O dom da liderança, como liderar a igreja e como ensinar a igreja na sã doutrina. E se você não tiver esse dom de liderança, de entender cada um, o seu cada qual, e o dom do ensino, como é que você vai estar na frente da igreja? Como é que vai liderar um rebanho que Cristo lhe deu? Como foi falado agora atrás. Como é que a liderança vai lidar com isso? Se você não tiver esse dom, você tem que saber qual que é o meu dom. Olha Deus e Deus vai te revelar. Não, meu dom é um dom de ensino, meu dom da ciência, meu dom de pastorear. Há vários dons para cada qual. Por isso que a igreja é dividida. Você vai tomar conta ali, você vai tomar conta aqui, você vai tomar conta ali. Porque você sabe do seu dom. Às vezes você tem um dom de ensino, às vezes o pastor tem um dom de ensino, mas não tem um dom de pastorear. Então ele vai pegar aquele pastor que tem o dom de pastorear e vai pastorear. O que é pastorear? É cuidar da ovelha, cuidar, a lã está suja, vamos tirar os carrapichos, vamos tirar fora, vamos cortar, vamos deixar na celã. Agora você dessa lá vai, leva ali para o pastor vai te ensinar. E assim se junta. Não, mas um é melhor que o outro, um é diferente. Não é. Cada qual no seu qual. Vocês assistiram The Chosen? Estão assistindo? Agora colocaram mais 2 temporadas. Que tremendo, são 3 temporadas. Ali você vai ver, são os 12 escolhidos, os 12 diferentes. Se você parar para analisar, são 12 homens diferentes. Ali é muito importante, quem não assistiu assistir, que você vai entender cada briguinha que sai entre eles. Mas briguinha é do bem. Porque fala, mas isso está isso, não, mas isso está aquilo. Eles começavam a discutir. E Jesus chegava e com 2, 3 palavras, Jesus colocava tudo em ordem. Não. Acabava o problema. Era tudo diferente. Ali tinha cobrador de impostos, tinha zelote, não é verdade? Tinha vários e vários ali, diferentes cabeças, diferentes aspectos, diferentes lugares. Homens diferentes. Jesus escolheu a dedo, todos eles eram diferentes. Então, quando eu assisti aquilo ali, já tinha sido o primeiro, agora assisti o segundo, umas 2 ali já. E o que acontece? Se você vai ver ali como fica nítido. Porque a Bíblia, quando você lê o novo evangelho, os quatro primeiros evangelhos, você vai ver realmente, de fato, só o que está escrito ali. Ali eles falam de uma forma diferenciada. Eles do lado de uma fogueira, conversando, falando de Cristo, orando, ensinando a orar. Aí eles veem os milagres, uma cena que eu fiquei assim, sabe... Não tem como não assistir sem descer lágrimas. Aquela cena que Jesus falou assim, pega o barco e vai, e vem a tempestade. Quando vem clarão, vem a parte de Jesus andando na água. E quando Pedro vai até ele, é uma coisa que me chamou a atenção, que quando Pedro afunda, Jesus estica a mão e puxa Pedro. E Jesus abraça Pedro ainda em cima da água. Já pararam para analisar isso? Ainda em cima da água. Nem Jesus e nem Pedro desce. Depois para ele caminhar e chegar até o barco. Ele fala, homem de pouca fé. Mas ele não desistiu de Pedro. Então a gente tem que analisar tudo isso. E todos eles eram o quê? Homens de Cristo, homens escolhidos, assim como eles foram dado um dom para eles, e foram dado um dom também para Timóteo, o dom da liderança e o dom do ensino. Ele também teve que confrontar pessoas em Éfeso que estavam ensinando falsas doutrinas. Ele ficou preso com Paulo também há algum tempo, mas também foi liberto para seguir o Evangelho. Agora, para nós que já estamos um tempo na frente da igreja, ou ajudando, ou na membresia, é muito difícil, amados, você lidar com um falso profeta. Sabia? Muito difícil. Sabe por quê? Por causa dos guarda-costas que eles têm, vamos dizer assim. Homens violentos, mulheres violentas, não. Eles fazem tão bem
Eles pregam tão bem o engano que ele leva um batalhão com eles. Quando você vai, abre a Bíblia e vai explicar que aquilo está errado, ele fala que não e todo mundo vai junto com ele e fala, não, meu pastor está certo e você está errado. Mesmo sabendo que a Bíblia que não engana, a Bíblia não engana ninguém, que a verdadeira palavra de Cristo está correta, ele fala que não, que está correto é o pastor deles, ou o líder deles, que seja. Então, Timóteo iria enfrentar esses falsos profetas. Ele ia enfrentar judeu, ele ia enfrentar homens que se converteram bem, mas no meio do caminho saiu do caminho. Homens que converteram ao cristianismo, converteram ao evangelho, mas no meio do caminho saiu do caminho. Esses desviados também são bem complicados. Você trazer de volta para casa. Você trazer de volta para casa, trazer de volta para o evangelho. É muito complicado também. Eu conheço pessoas desviadas, infelizmente, que mesmo sabendo da verdade que está errado, não quer saber de voltar, porque já pegou gosto de novo às coisas erradas que faziam, mesmo sabendo que era certo. Ou seja, quem é que está enganando eles novamente? O que a Bíblia fala? Que quando o demônio sai, a casa está vazia, se não cuidar, o que volta? Com um monte. Se a casa está vazia, não tem segurança, ele volta. E quando volta, meu irmão, às vezes volta para derrubar de uma vez, porque, sabe, é triste isso, é triste. Então esses falsos, Timóteo ia ter esta função também, e não é fácil, queridos, não é fácil, mas, graças a Deus, nós temos que fazer o nosso papel, que é pregar a sã doutrina, seja aonde for, da maneira que Deus quer. Não podemos, a gente sempre fala isso aqui, não podemos nos amedrontar. Paulo registra a carta. A vida de Timóteo não foi fácil. Isso foi registrado na carta de Filipenses, do 2 do Filipenses, que diz assim, espero no Senhor Jesus Cristo que breve vos mandarei Timóteo para que ele também esteja em bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu. Porque todos buscam o que é seu. E não do que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Timóteo. De sorte que espero vou enviar logo e que tenha provido os meus negócios. Então Paulo, ele deixa registrado em Filipenses que Timóteo vai ser enviado, mas que ele confia. Que muitos não. Muitos não confiam. Muitos buscam o que é seu, para si mesmo. Não buscam o que é de Cristo. Timóteo é diferente. Eu vou mandar Timóteo que ele busque realmente o que é do alto, o que é de Cristo. O que nós podemos aprender nesta carta com a vida de Timóteo? Com esse jovem pastor? Usar os dons. Né? Timóteo tinha recebido o dom da liderança. E não esperou até ser mais velho. Mas procurou a ajuda de Paulo para usar os dons, usar esse dom de maneira correta. Então Timóteo ele sabia que ele tinha o dom da liderança, o dom do ensino, então ele não esperou ser mais velho para que isso viesse à tona. Não, ele já começou. Paulo já incentivou, Paulo já encorajou. Não, você não precisa ficar mais velho, mais pequeno. Agora a hora é essa. A hora é essa. Estamos precisando. A hora é essa. Aprendemos o que também? Respeito. Timóteo sempre respeitou o seu mentor, amados. Muito importante isso. Seu mentor Paulo. Ele ficou do seu lado nos momentos mais difíceis. Ele sempre respeitou o seu mentor. Sempre. E quando Paulo estava numa situação bem difícil, o Timóteo estava do lado dele. Não fugiu. Porque nós vamos ver, nessa prisão que Paulo ficou, Paulo tinha muito amigo. Quando ele ficou preso, o que aconteceu? Só Lucas estava com ele. Certo? O resto que aconteceu? Todos foram embora. Só ficou Lucas com ele. Lucas ia lá e escrevia. Só ficou Lucas, o resto foi tudo embora. É a mesma coisa. Às vezes acontece com nós. Quando você está ali, tranquilo, beleza, acontece alguma coisa na tua vida, os seus amigos, supostos amigos, o que acontece? Área. Não quer saber, quer só estar na bonança. No churrasco, é assim. Quando eu fui bater a laje da minha casa, na época eu não era convertido, tinha muitos amigos. Acho que eu convidei ali uns mais de 20, 30.
Sabe quantos apareceu para bater a laje na minha casa? A minha esposa pode lembrar melhor, acho que isso no máximo 10 pessoas. E sabe quem é que foi? Os familiares, os mais chegados ainda. Certo, Rosa? Os mais chegados. Os amigos mesmo, eu garanto para vocês que na época de churrasco, na época de balada, era de 30, 20. Na hora que você precisa, só um exemplo. Um exemplo bem simples. Bem simples. Não vem, mano. Não vem, irmão. Não vem. Não te ajuda. Só vai te ajudar mesmo aquele que te ama de verdade. Aquele que sabe que tem um carinho por você, que tem uma compaixão por você. E não fala ajudar financeiramente, não fala ajudar espiritualmente, ajudar em oração. Como acontece no nosso grupo. Ah, é só uma oração? Não, não é só uma oração. É a oração. Não é só uma oração. É a oração. É H1N1? Vamos orar. É dor de dente? Vamos orar. É na UTI? Vamos orar. Eu preciso da sua oração, você precisa da minha oração, nós intercedemos um para o outro, porque não é a minha oração intercessória que vai fazer a pessoa curar, é a nossa oração intercessória que vai chegar ao ouvido de Deus, e Deus, se Ele quiser, Ele vai curar. Né? A minha oração não tem poder, mas o poder está na oração que chega até Ele. As palavras. Então, voltando aqui, Paulo ficou sozinho nessa prisão, só Lucas estava com ele. E Timóteo o respeitava. Timóteo tinha um bom caráter. Timóteo conquistou respeito através da sua vida íntegra e o seu ensino correto e verdadeiro. Ou seja, porque ele tinha o quê? Um bom caráter. Às vezes, dá para você conhecer o mau caráter de longe. Dá para conhecer. Se não conhece na hora, como o pastor falou recentemente aqui, é só conviver. Convive, você vai ver. No seu trabalho, vou dar exemplo de trabalho. Convive para você vai ver. A máscara, no teatro, quando a pessoa usa a máscara, antes de entrar no cenário, em cena, ele está sem. Quando ele entra em cena, ele coloca a máscara. Ele vai fazer o teatro, vai fazer a pessoa sorrir, vai fazer a pessoa chorar. Quando ele sair de cena, ele tira a máscara. O mau caráter é assim. Ele pode colocar a máscara perto de você, mas um dia ele vai tirar. E não vai conseguir ficar com ela muito tempo. Você vai perceber, o Espírito Santo vai te mostrar, olha, aquele ali é um mau caráter. Ao contrário de Timóteo, ele tinha um bom caráter. E quando a pessoa tem um bom caráter, o que acontece com ela? Ela conquista respeito, amados. Sim ou não? Sim, ela conquista respeito. Isso é notório, isso é nítido. Na fábrica mesmo, nós temos que ser respeitados pelo nosso posicionamento como cristão. Na escola, na sua família, na sua família. Festa mesmo, nossa, complicado. Algumas festividades que acontecem, você fica meio separado. Sim ou não? Se a resto da sua família, ela não se converteu, está ali, ele está batalhando, levando o evangelho, não se converteu, a gente fica, querendo ou não, com todo respeito, com todo carinho, a gente fica meio de lado, porque não dá. Não dá. Não dá. Não dá o óleo, não somos melhores que ninguém, mas o óleo não se mistura com a água. Não tem condição, não dá. Você vai conversar, vai dar risada, porque às vezes ali é o irmão de sangue, é uma mãe, é um pai, é um irmão. Você tem aquele carinho, tem aquele respeito, porque é sempre do teu sangue e você tem que ser exemplo e levar o evangelho. Mas não dá. Não tem como. Não tem como. Amados, e tem mais uma coisa, o que podemos aprender com Timóteo? A fidelidade. Timóteo nunca se desviou do verdadeiro evangelho, mesmo quando enfrentou dificuldades. Nunca. Nunca. Timóteo nunca se desviou do verdadeiro evangelho, mesmo quando enfrentou dificuldades. É muito fácil, não é verdade? É muito fácil algumas pessoas enfrenta uma dificuldade grande. Não, o evangelho não é isso que eu pensava que era. Então, às vezes por ser enganado por falso profeta, não, agora você vem para Cristo, o sofrimento seu acabou, agora você é só bonança, você é só sabor de mel, né? Agora vai ser só sabor de mel. E não é bem isso que acontece. Provações, Jesus Cristo sempre falou que nós vamos passar por provações. E não são poucas.
Mas permaneça firme até o fim, porque lá no fim vai ser colocado o que na nossa cabeça? A coroa da vida. Essa é a promessa. Ser firmes até o final, porque lá no final eu vou te colocar a coroa da vida. Essa é a promessa. Nossa vida aqui é assim, ó. Hoje bem, amanhã mal, amanhã mais ou menos, depois bem, mal, assim a gente vai vivendo. Com a graça e principalmente a misericórdia de Cristo em nossas vidas. Isso que nós podemos aprender com Timóteo nessa carta. Tem uma nota do Hernandes Dias que diz assim: ouça com bastante atenção. E é bem, como ele diz, é bem eloquente para as nossas datas de hoje. Essa é uma carta absolutamente necessária. É absolutamente necessária em muitas igrejas hoje. Há profunda tensão na liderança. Há líderes que se sentem donos da igreja de Cristo. De serem servos de Cristo para servir a igreja. São déspotas que governam o povo com desmesurado rigor. Há líderes que levam seus pastores a gemerem no ministério, enquanto outros são oprimidos por seus líderes espirituais. Líderes são eleitos sem nenhuma qualificação para pastorear o rebanho. A igreja é um reflexo de sua liderança. Igrejas fortes têm líderes maduros na fé e cheios do Espírito Santo. Essa carta, por fim, tem uma mensagem urgente. Se os pastores observarem os princípios apostólicos dessa carta, enfrentarão os problemas com sabedoria de Deus, à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Então teremos igrejas saudáveis, fortes e multiplicadoras. Hernandes Dias Lopes, como o Salmo escreve, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui é o resumo da carta todinha. Está aí nessa frase, Certo ou não, pastor Edson? Cada palavra. Há líderes que se sentem donos da igreja de Cristo. Como foi dito agora há pouco. Esse rebanho que aqui está, ele não é meu. Não é do pastor. Não é do irmão. Não é seu. Esse rebanho aqui é de Cristo. E um dia, vamos ser cobrados por ter conduzido ele. Cada palavra que sai da minha boca, da boca de quem está falando no microfone, aí daí para fora sem o microfone, vai ser cobrado. Porque você pode desviar uma ovelha de Cristo, depois nunca mais vê-la. Simplesmente porque falou assim: eu sou seu líder, eu te mando a fazer isso. Eu fiz uns postinhos e coloquei na internet esses dias aí. Eu sou teu líder espiritual, mas peraí, não é assim, você é meu líder espiritual? Amém, eu te respeito, mas você não é meu dono. Meu dono é Cristo. As pessoas, esses líderes, eles se acham dono da igreja. Isso acontece em bastante igreja, só você vê na tua mente, né? Tem igrejas gigantescas, principalmente aquela do Brás, lá tem um monte, não vou citar aqui, que eu não quero problema, né? Lá tem um monte, que eu sou cafequeiro, não tenho advogado para me ajudar. Se tivesse, o negócio ia ser mais embaixo, eu ainda não tenho, mas um dia se eu tiver, falo. Então, ali tem bastantes que são assim, eles são líderes e pronto, eles colocam a membresia da igreja nos pés dele. Faz igual capacho na frente do hotel, passa o pé em cima. Eu te lidero, eu te mando, eu que mando, a igreja é minha, eu fundei e ela é minha. Toma posse da igreja, ela é minha. De mim, do líder, ele vai passar para o filho, para a filha, para o sobrinho, para o neto e vai embora. Não sai da família. Mesmo a família levando a igreja à derrota, levando a igreja a um falso evangelho, eles não saem, eles tomam conta, eles tomaram posse dele, é meu e acabou. E, ao invés de ser servos da igreja, o que é um despostar? Um déspota, amados, é aquela pessoa carrasca, absolutamente que governa tirano, é um tirano. Governa a igreja na base da tirania.
Como deve ser gostoso cultuar num lugar desse, não é verdade? Ele se exige que você não pode usar barba, né? Não pode usar roupa X, roupa Y, não pode, mulherada, não pode se depilar. Aonde está? Mostra para mim. Ah, está no Antigo Testamento. Falado bem. Para quem que era? Vamos supor. Né? Aonde que era? Para quem? Qual o objetivo disso? Tem que ver tudo isso. Para quem? Qual o objetivo e por quê? Está valendo hoje para os evangelhos de hoje? Novo Testamento? Veja bem. Como o Moledo falou. Lê o livro de Gálatas. Simples. Só lê o livro de Gálatas. Simples assim. Lê o livro de Gálatas, que nós vamos entender o que pode, o que deve ser feito. Então, essas pessoas colocam isso na cabeça das pessoas, e essas pessoas acham que aquilo é certo e não lê por falta de leitura bíblica. Lá no começo, a gente que não tinha o hábito de ler, a gente foi levado algumas vezes para essas doutrinas falsas. Vamos falar doutrinas falsas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E você fica aqui, preso a isso. Nós já estudamos sobre isso. Legalismo, né? Governa o povo desmodurado com rigor, líderes que levam seus pastores a gemerem no ministério. O pastor Hélio não tem esse problema. Mas parece que já teve. Né? Então, amados, são líderes que algumas Deus, o pastor levanta líderes, e esses líderes oprimem o pastor. Com o quê? Fofoca, querido. Leva aqui, leva lá, leva aqui, leva lá, oprime aquele isso, porque aquilo, começa aquela pressão. Aí a liderança, o pastor não tem tempo para ler, estudar e cuidar do rebanho, só fica com aquela coisa na cabeça. Então tem isso também. E que líderes que são eleitos sem nenhuma qualificação também. Isso é um problema seríssimo, né? Então já foi falado aqui. E vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos entrar. Isso vai dar tempo? Vai dar tempo de terminar. Agora, foi falado do apóstolo Paulo, do Timóteo, o porquê da carta. Agora nós vamos falar por que ele tinha que levar a carta para Éfeso. O cristianismo em Éfeso. Por que Éfeso? Um dos fatores primordiais era a localização da cidade de Éfeso. Primordial, tanto Éfeso como Corinto. A localização era estratégica de Éfeso, nas rotas de conexão entre Roma e a Ásia. Contribuiu muito para a propagação do Evangelho. Então, nós temos que analisar isso. Você abriu uma igreja, você tem que analisar onde você vai abri-la. Tudo bem que aqui tem muito barulho. Não estou aqui falando que, falando alguma coisa que o pastor abriu a igreja no lugar errado, longe de mim, não é isso que eu estou falando. Mas isso eu vi do próprio Hernandes Dias sobre um ensino que ele está falando da onde abrir a igreja. Analisa bem o lugar onde você vai abrir a igreja. Você pode abrir lá no cantinho do bairro, mas você tem que saber que aquele cantinho está necessitado do Evangelho. Você pode abrir na avenida, mas você tem que saber que ele passa bastante gente, que a pregação do verdadeiro Evangelho vai atrair as pessoas para dentro da igreja. Então, quando Paulo fala assim, vai lá para Éfeso, não foi de qualquer maneira, ele podia mandar Timóteo para qualquer outra igreja, que ele tinha montado várias igrejas já, na verdade, então ele mandou para Éfeso. Por causa da rota, ali muitos iam passar e muitos iam propagar o Evangelho, muitos iam se converter e dali esse é o Evangelho para os 4 cantos do mundo. A rota mais importante e mais frequentada pelos viajantes naquele tempo era uma grande central que passava em Éfeso e em Corinto. A cidade de Éfeso ficava localizada nas proximidades da costa oeste da Ásia Menor, no Mar Egeu. Ou seja, a cidade até o mar dava 6 km só, pertinho. Ou seja, na altura do rio Caister. Por conta de sua estrutura importante de população, Éfeso chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano. Ou seja, ficando apenas atrás de Roma. Então, depois de Roma, a mais importante era Éfeso. Nem era Corinto, era Éfeso. Que cidade importante para você abrir igreja. Lembrando que igreja, não era igreja, era igreja. Era uma casa, uma igreja, outra casa, outra igreja, outra casa, outra igreja, assim vai. Então foi várias igrejas, vários locais,
Ou seja, o evangelho, o que acontece? Que ele se propaga rapidamente. Então, depois de Roma, a mais importante era Éfeso. Olha só a importância da estratégia do líder ouvir o Espírito Santo. A história do cristianismo em Éfeso começou por volta de 50 depois de Cristo. Talvez como resultado dos esforços de Priscila e Áquila. Atos 18. Paulo foi para Éfeso em volta do ano 52 e ficou lá por cerca de 3 anos. Quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, ou seja, para os novos cristãos que habitavam a cidade de Corinto. E Atos 19, 8, 10 diz assim, relata assim, Paulo entrou na sinagoga e ele falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola do tal do Tirano. E isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e gregos que viam a província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Tremendo, né, irmão? Éfeso, Paulo falava sobre ensinos bíblicos, a salvação de Jesus Cristo diariamente. Ou seja, falava sobre a salvação. Em Éfeso, Paulo falava os ensinos bíblicos sobre a salvação de Jesus Cristo diariamente. Todos os dias. É diferente de nós hoje, nós temos que falar sobre isso todos os dias. Se possível for. Se possível for, abriu aquela brecha, fala. Fala de Cristo. Fala do seu evangelho. Abriu a brecha, fala. Que inclusive, por essa pregação, resultou na fundação da igreja de Laodiceia e de Colossos. Nós já estudamos também. Tremendo, né? Como se propaga o evangelho. Mas Paulo enfrentou um problema lá. Qual era o problema? Que quando Paulo começou a pregar lá tinha muita idolatria. O que aconteceu? Tinha lá o templo da Diana, né? Da Diana. E como eles eram ruins, eles faziam comércio da fé. Paulo começou a pregar ali, ficaram com medo, quiseram partir para cima de Paulo. Acontece muito isso ou não? Quando um falso profeta começa a vender as coisas na frente da igreja, e você fala que está errado, o que acontece com você? Né? Capaz de te matar, não sai à noite na madrugada, capaz de acabar com a sua vida, porque está tirando lucro de vida deles. Então eles vendiam ali para a igreja, para indulgência ali, a Diana. E Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Paulo batizou várias pessoas ali no evangelho. E Paulo batizou várias pessoas lá através do evangelho. Depois que Paulo partiu de Éfeso, Timóteo permaneceu lá para combater o falso ensino. Uma das coisas que Timóteo foi o falso ensino. Para terminar, então, Timóteo, o que ele acontece com ele? Ele é colocado num grande campo de batalha. Timóteo é colocado num grande campo de batalha, onde ele iria ter que combater falsos ensinos que estavam se infiltrando dentro das igrejas. Uma das coisas era essa. Outras coisas era comandar a igreja. Mas o mais terrível de todos era isso, pode ter certeza. Era realmente um grande conflito, porque combater falso profeta de fato é uma grande batalha, onde requer muita oração, certo? Muito discernimento e muita leitura das Sagradas Escrituras. Combater falso profeta tem que requer o quê? Muita oração, muito discernimento e muita leitura das Escrituras. E principalmente que o Espírito Santo esteja no nosso coração. Principalmente que Jesus esteja na frente, porque não é fácil, mas é a ordem dada. E bom soldado como somos, temos que cumprir a ordem dada. Agora assim, olha. Estar na frente de uma igreja não é fácil. Não é. Nunca foi e nunca será. Sempre houve perseguição e sempre haverá.
Porque eles não perseguem a mim, não perseguem a vocês, perseguem quem? A Cristo. Se Cristo resplandece em você, reflete em você, então você vai ser perseguido junto. Juntamente com aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho. Porque eles perseguem a Cristo, o Senhor da igreja, e juntamente com aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho. Você já viu quem prega o verdadeiro Evangelho não ser perseguido? Eu não vi. Todos vão ser. Sempre houve lobos infiltrados nos púlpitos e na membresia da igreja. E isso Timóteo teria que enfrentar com autoridade e vigor, principalmente com a inerrante palavra de Deus. Certo ou errado, amados? Sempre houve lobos infiltrados no meio da igreja. Sempre houve. Sempre haverá. E isso Timóteo e nós temos que enfrentar com rigor e vigor com a inerrante palavra do Senhor. Amados, isso aqui é só a introdução. Eu achei que não ia acabar, mas graças a Deus acabei. Isso é bom sinal. E se Deus permitir, no próximo culto, nós vamos entrar em 1 Timóteo, no seu capítulo 1, vamos ver se nós conseguimos adiantar bem. Amém, amados? Ficou claro e nítido? Amém, amados? Assim eu agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço os irmãos também. Em nome de Jesus, amém.